Já. Estamos aqui para contar mais um testemunho de grande vitória ministrada através da vida do pastor Verediano Frota. Conte, minha irmã, o que a senhora recebeu através do pastor Verediano. Eu vim na segunda quinta-feira e vim chamada pela minha família, pela minha mãe, vim com o objetivo de orar em prol de dois problemas que eu tinha. Um problema era financeiro, em relação a um problema do Banco do Brasil, e o outro problema era em relação à minha filha, adolescente. A gente sabe que a adolescência tem aqueles momentos, né, difíceis para os pais. Eu estava passando por um problema muito complicado com a minha filha, de relacionamento mesmo. E antes de vir, eu tinha tido uma briga muito grande com ela. Cheguei a bater, usar minha mão e bater na minha filha, porque eu tinha sido chamada, né, fui na escola e fui chamada pelo diretor. Esse diretor me disse umas coisas que eu me ofendi muito por causa dela. E eu estava com esse problema também tão grande em relação às minhas finanças. Então eu vim para a oração com o intuito de pedir ao Senhor que resolvesse essas duas questões. A senhora veio para sua primeira quinta-feira? A primeira quinta-feira, que na verdade era a segunda. Então, naquela semana, naquele dia, o pastor chamou a gente para fazer a oração e receber a oração, e eu fui. E ele convidou as pessoas que fizessem aquele voto dos R$123. E eu até ficava assim pensando, eu estou tentando resolver um problema e eu não posso mais pegar dívida nenhuma. Mas eu fui a última pessoa naquela noite aí dizer que eu ia ofertar, eu não tinha nada. Porque ele disse assim, tinha uma irmã que queria ofertar, mas ela não tinha nada. E ela prometeu para Deus, quando foi um dia antes, apareceu dinheiro na conta dela. E eu, ouvindo esse testemunho, pensei, bem, na minha está tudo bloqueado lá, não posso nem abrir minha conta. Então, eu vou fazer isso. Eu já tinha ido... acreditou na palavra do profeta? Acreditei. E eu já tinha ido ao Banco do Brasil várias vezes, desde o mês de janeiro, tentando resolver esse problema lá, e eu não conseguia. Desde o mês de janeiro? E no mês de julho, do mês de julho para frente, o banco, ele simplesmente prendeu todo o meu dinheiro. Então, eu estava ali numa situação, quando eu vim, muito difícil, porque eu tinha que negociar essa questão lá, resolver esse problema lá, até por questão de sobrevivência. E quando eu vim orar, foi intuito pedir ao Senhor sobre isso. E fui para casa, naquela noite o Senhor não usou ele diretamente para mim, mas eu fui para casa confiando que alguma coisa iria acontecer. E naquela semana aconteceu muitas coisas comigo, e particulares em relação a problemas. E quando foi na quinta-feira, eu não tinha ainda o dinheiro. Só que quinta de manhã eu fui ao Banco do Brasil resolver outra coisa com uma irmã minha. E quando chegar lá, o gerente me chamou e disse, olha, já tenho a resolução daquele problema seu. A gente foi ver aqui, nós vamos resolver agora. Então, assim, de repente, eu poderia pegar R$5.000, eu vou dizer assim, naquele dia. E eu disse, não quero. Mas o meu problema foi resolvido. E eu estou aqui Estava tudo bloqueado. Tudo bloqueado, eu tinha um tostão. E assim, bem, naquele dia eu saí daquele banco com R$1.800 na minha conta. E está aqui o testemunho, né? O testemunho disso, que é o que aconteceu lá em relação à resolução do meu problema. Fora que naquela noite Deus revelou que o meu marido ele iria viajar e poderia acontecer um acidente com ele. Eu não sabia que ele ia viajar. Também Deus se revelou em relação à minha filha, que estava tendo aquele problema todo. E o Senhor revelou, inclusive, as palavras que aquele diretor disse para mim. Aquela menina está apontando na escola, é uma vergonha para você que é professora. As mesmas palavras que foram ditas pelo aquele diretor, o Senhor falou através do pastor Verediano. Pastor, exatamente daquele jeito. Então, eu saí crendo que algo tinha acontecido. Eu cheguei em casa, liguei para o meu marido, perguntei se ele ia viajar. Ele disse que iria viajar justamente para Belém no sábado. E tinha ouvido alguém lá no SBT conversar com o chefe dele e dizer que iriam. Então ele já estava pensando em pedir carona naquele carro que poderia acontecer um acidente. Ele trabalha no SBT? No SBT. E a revelação, a senhora se lembra como foi? Lembro. A revelação foi exatamente de que o meu esposo, que trabalhava no SBT de Castanhal, poderia sofrer um acidente. Deus estava libertando naquele momento. Deus falou claramente. Exatamente. E falou a respeito da minha filha, aquele problema que eu tinha tido na escola em relação à minha filha, e as palavras que aquele diretor tinha dito, exatamente aquilo que ia acontecer. O
o Senhor disse que Ele ia, com providência, entrar naquele lugar e ia mudar a nossa vida. E eu vi em uma semana a minha vida financeira mudar, a minha vida familiar mudar, e o meu marido está aqui, graças a Deus, vivo, para contar a história, e a minha filha está aqui comigo. Nós viemos hoje agradecer ao Senhor, porque só o Senhor é digno de honra e de glória. E nós estamos muito agradecidos a Deus pela vida do pastor Veridiano. Esse homem realmente é um homem de Deus, que Deus tem usado para abençoar muitas vidas. Está vendo só, irmão? Uma família que estava à beira de um colapso. A vida financeira acabada, a vida familiar destruída, mas através do profeta, o pastor Veridiano Frota, aqui em Bragança, ele foi usado por Deus e em uma semana, não foi, irmão? Em uma semana Deus restaurou a vida da família, a vida financeira. Isso é um exemplo de fé. É um exemplo de que vale a pena crer em Deus e crer na palavra que sai da boca dos seus profetas. Amém.